Graça e paz, irmãos. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 2, que é a leitura que o nosso amado Alexandre fez. E o assunto continua, como resgatar o irmão que se perdeu. Vimos na aula um exemplo de Jesus e agora na pregação nós vamos falar de um caso real que Paulo tratou com a igreja de Corinto. Trata do caso de uma pessoa que cometeu algum pecado, que esse pecado influenciou a igreja de modo negativo. Alguns dizem que talvez esse homem ou essa pessoa seja aquele citado em 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo fala que ele estava possuindo a mulher do próprio pai, né? Ou seja, a sua madrasta, né? Então era um caso de escândalo, um caso de grande influência na igreja. Porém, houve um arrependimento, e Paulo trata desse arrependimento no capítulo 2, a partir do verso 5. E ele começa dizendo: ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. É interessante que Paulo fala o quanto que o pecado cometido por uma pessoa afeta não só a pessoa, mas afeta também toda a igreja. Tudo aquilo que a gente faz de bom na nossa vida cristã é bom para nós e é bom para os nossos irmãos. Por outro lado, tudo aquilo de ruim que nós colocamos em nossas vidas, todas as decisões que nós tomamos, que não são decisões de Deus, elas não só influenciam a nossa vida, elas influenciam também a vida da comunidade, a vida da igreja. E isso é importante ser percebido por nós, porque imagine a seguinte circunstância, né? Eu acho que alguns conheceram a minha esposa, né? Maíra, ela deve estar por aí com o meu filhinho, né? Imagina se no domingo que vem, né, vocês me convidam novamente e eu venho com uma outra mulher. Não, pera, calma, tem alguma coisa estranha, né? Mas eu lembro da esposa dele, não era uma branquinha, né? Não, e o filho? Peraí, calma, que é isso? Né? Como que acontece isso? Então, no mínimo, isso seria estranho. Esse tipo de situação não impacta somente a mim, impacta também a igreja. Então, quando nós vamos conversar com um irmão que se perdeu, é importante ele entender também, por um lado, que as decisões que ele tomou trouxe um impacto para a igreja, né? Da mesma maneira que ele está impactado por um lado, mas também a igreja está ferida e impactada, né? Um exemplo como esse que eu trouxe seria danoso para todos vocês, né? Iria machucar, né? Iria ofender, né? Eu fazer esse tipo de situação. E Paulo começa no verso 5, né? Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Ou seja, o que eu faço não envolve só a minha vida. O que eu escolho não envolve só a minha vida. Mas todas as decisões que nós tomamos envolve a vida da igreja. Que possamos tomar boas decisões. Que possamos pensar em nossos irmãos. O que vai acontecer se eu decidir isso? O quanto isso vai desanimar, entristecer os meus irmãos, se eu tomar essa decisão aqui hoje? Isso nos ajuda a repensar. Não é só eu, é esse corpo que está aqui também. É como num casamento, né? Às vezes há uma decisão que precisa ser tomada, um quer ir por um caminho, o outro quer ir por outro, aí fica aquela briga, né? Aí ninguém cede um para o outro. Aí alguém diz, né? O marido fala, tá bom, tá com você. Você não quer decidir por isso? Então vá, tá com você. Na verdade, quando a gente diz tá com você, tá com nós. Porque a decisão da minha esposa influencia em mim, as minhas decisões influenciam nela. Assim também é na igreja. Então a gente deve ter essa reflexão. Aí Paulo continua e fala no verso 6, basta-lhe a punição imposta pela maioria.
Em alguns casos, é importante saber que a igreja vai precisar ter uma certa disciplina, certo? Principalmente quando esse retorno tem a ver com alguém que talvez ensinava, com alguém que talvez pregava, com alguém que tinha uma certa influência em toda a comunidade. E por que uma disciplina? Uma disciplina para ser duro? Uma disciplina para ser ruim? Uma disciplina para machucar? Não. Uma disciplina para proteger. Às vezes é importante, se tinha alguém talvez ensinando algo ruim, eu vou dar um exemplo, né? Imagine que eu me reúno aqui em prazeres e eu começo a falar de Jesus como se ele não fosse Deus. Eu começo a falar de Jesus como se ele não fosse Senhor. E alguns irmãos começaram a dizer, realmente, olha, faz sentido. Talvez Jesus não é Deus. E isso não é bom para toda a igreja. E essa fosse a causa do meu afastamento, eu não me arrependesse. Eu, de fato, acreditasse que Jesus não é Deus. E, de repente, eu retorno, arrependido dos meus pecados. Quem é que vai pregar no próximo domingo? Rodrigo? Não, calma. Calma. É aí onde a disciplina de proteção da igreja. Olha, vai chegando, vai estudando, vai ficando próximo dos irmãos. Aí depois você volta a dar uma aula na escola dominical, para os jovens, né? Então as coisas vão evoluindo. A disciplina na igreja nunca é para afastar, nunca é para punir, é apenas para fazer um processo. Um processo. Como a gente faz com os nossos filhos também, né? Às vezes eles cometem algo errado, a gente fala, ó, então vamos fazer um processo aqui, né, para que isso não ocorra mais. Quando Paulo fala no verso 6, basta-lhe a punição imposta pela maioria, me parece que a igreja já tinha feito um processo desse, mas queria continuar punindo. Parece que a igreja queria, não, peraí, calma, não, vamos fazer o seguinte, né? Vamos deixar 5 anos sem ir ao púlpito, né? Vamos deixar, sabe, parece que todo mundo estava com boas ideias de punição, né? E poucas ideias de restauração. Então, há um limite nisso, né? Por isso que é preciso ter misericórdia, boa conversa, paciência, nunca precipitação, para que o processo seja feito de forma cuidadosa. Mas lembra, Paulo está tratando de um caso onde o erro daquele irmão influenciou toda a igreja, que é uma diferença. É uma diferença. Então a influência da pessoa é muito grande. A influência da pessoa impacta toda a irmandade. Então, quando é um caso como esse, é preciso ser feito com paciência. Por isso ele fala no verso 7, de modo que agora, pelo contrário, ou seja, não é preciso mais punição, porque a igreja queria continuar, sabe, punindo, né, com disciplina. E no verso 7 ele fala, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem, o que é que diz aí? O quê? Perdoar. Perdoar. Parece que a mágoa foi tão grande que a igreja queria disciplina, 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 disciplina. E depois, mais disciplina, disciplina, disciplina. E Paulo fala, tá bom. Tá bom. É hora da gente amadurecer e perdoar. Eu sei que é difícil quando alguém nos magoa e sai e depois volta. É preciso perdoar. É preciso perdoar. Em alguns resgates, pode ser que não seja possível manter aquele irmão nessa comunidade. Talvez ele precise ir para outra, se reunir em uma outra igreja de Cristo. Eu vou dar um exemplo. Porque os exemplos ajudam a gente a pensar. Imagine que eu espanquei a minha esposa. Sério. Né? Seríssimo. Muito. Vocês se sentiriam machucados por isso? Claro, demais. Mexe com todo mundo. Ela se sentiria machucada? Mais ainda. Meu filho, saio da igreja. Me arrependo.
A igreja precisa acolher. Mas pode ser que ele está aqui, onde ela está, ou eu está aqui, o dano pode ser grande para ela. E às vezes faz sentido ele passar a se reunir numa outra igreja de Cristo, como proteção. Entende? É complexo o que eu estou falando. Mas eu estou dando um exemplo porque a igreja não deve pensar só na punição. Na punição é preciso haver o perdão e é preciso haver sempre a sabedoria. É um amadurecimento que nós temos que ter para perdoar. Porque pode ser que num retorno, um irmão ou outro diga, não, de jeito nenhum, a gente não aceita mais ele aqui. Não, calma, irmão. Ou seja, o trabalho não é só trazer de volta. Às vezes há um trabalho a ser feito na própria irmandade, na vida dos ofendidos, para que eles possam perdoar. E aí o processo é um pouco até mais longo, né? Porque aquele retorno causa dor em 2 ou 3 que foram mais machucados e que precisam amadurecer e perdoar aquele irmão. Por isso que Paulo fala, de modo que agora, verso 7, pelo contrário, vocês devem perdoar. E não só perdoar, consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Então, Paulo não só fala do perdão, mas também fala, por outro lado, do consolo. E me parece que o consolo é justamente a recepção, é o cuidado, é a atenção. Porque há um arrependimento que aconteceu aqui, nesse caso. A pessoa está quebrantada. Ela se arrepende do que fez e nunca mais vai esquecer. A gente não esquece. Recentemente teve um caso de um pai que, não sei se vocês viram, né? Ele estava com o filho dele vendendo balinhas, né? Uma pessoa alcoolizada veio no carro, saiu da pista, bateu nos dois, no filho dele e nele. Só que o filho dele morreu na hora e ele só ficou com a perna machucada. Aí caiu no chão, desmaiou. Quando ele acordou, viu o filho prensado numa árvore, que eles estavam do lado de uma árvore. E quando ele olhou para o motorista, começou uma discussão e ele matou o motorista. Jogou pedradas nele, o motorista foi socorrido e morreu. Esse caso ganhou um pouco de repercussão porque a justiça concedeu liberdade, né, para esse pai. Mas veja, perguntou para ele o repórter, né, como é que você vive com essa situação? Eu nunca mais vou esquecer o que eu fiz. Você está arrependido? Ele diz, eu estou. Mas no momento eu ceguei. Eu vi meu filho, vi o motorista e fiz aquilo. Mas eu vou ter que conviver com isso. Então, por um lado, quando aquele que ofende a igreja, que se afastou, ele se arrepende genuinamente, ele também convive com as coisas que ele fez. Ele se sente machucado por dentro. Quando o arrependimento é genuíno. Quando o arrependimento é genuíno. De fato, ele se sente machucado, ofendido também e precisa do consolo da igreja. Para que ele não seja consumido, Paulo fala no finalzinho, por excessiva tristeza. A gente não o trouxe para que ele se sinta mal. Não, é para que ele se sinta bem. Porque às vezes essa é a nossa reação, né? Alguém nos machuca e a gente quer que o outro sinta a dor que eu senti. Não, não precisa disso. Não precisa disso. Já basta a dor que já foi causada, né? Não vamos causar mais dor. Vamos restaurar tudo, né? E restaurar as relações. Continuando a leitura, no verso 8, diz, por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E Paulo fala, está na hora de confirmar o amor para com ele. Ele está no meio de vocês, mas não se sente amado. E amor não é sentimento, amor é aquilo que a gente faz em prol de outra pessoa. E a gente precisa amadurecer no amor genuíno.
ensinado pela palavra de Deus e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A gente liga o amor ao sentimento, mas me machucou, mas a dor é muito grande, mas me magoou, mas eu não consigo esquecer, e nem vai esquecer, só se você tiver problema de memória. Se não tiver, não vai esquecer. Mas é preciso amar, e para amar a gente abre mão dos nossos direitos. A gente abre mão do nosso conforto. A gente abre mão da nossa tranquilidade. Né? Isso é o amor genuíno. Né? E nem sempre é fácil amar aquele que nos machucou e ofendeu. Né? Quando a gente tem um filho, né, a gente aprende muito do que é amar sem receber muito em troca, né? Essa semana, minha esposa é que leva meu filho e pega na escola, né? Só que essa semana eu fui buscar ele. Aí minha esposa foi na frente, né? Chegou para Gabriel e disse, olha, Gabriel, hoje vai ter uma surpresa. E ele adora surpresa. Ele falou, surpresa, que coisa boa. Hoje tem uma surpresa. E a surpresa era eu, né? Que tinha ido buscar. Aí quando ele veio correndo, ela falou, olha a surpresa ali, papai está ali. Ele veio, correu, me abraçou. Depois que ele me abraçou, ele disse, papai, cadê a surpresa? Eu digo, mas rapaz, a surpresa sou eu, né? Eu vim aqui, né? Tudo bem, né? Continua amando ele. Né? Nem sempre volta. Né? Nem sempre volta do jeito que a gente espera. Mas a gente faz. Porque é o que Jesus faria. A gente sempre pensa assim, é o que Jesus faria. Estou machucado, mas é o que Jesus faria. Ele não devolveria na mesma moeda. Ele não queria causar para ele o mesmo sofrimento que sentiu. Pelo contrário, Jesus na cruz perdoou. Estevão, ao exemplo de Jesus, sendo apedrejado, perdoou. E a gente confirma o amor àquele que se perdeu quando a gente o perdoa genuinamente. O ama genuinamente. E Paulo continua, verso 9, e foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. Porque é uma obediência, né? O amar, o consolar, o perdoar, é o que a palavra nos chama a fazer. Né? Paulo não está inventando, Paulo não está criando, são mandamentos do Senhor para cada um de nós. Né? Amar. E a gente fala tanto de tantas coisas, né? E às vezes não fala tanto do amor, que é uma marca do cristão. Né? O próprio Jesus falou que nós seríamos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. É a forma de transmitir Jesus, é através desse amor, vencendo sempre o mal com o bem, devolvendo com amor. No 10 ele fala, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Qual é a intenção de Satanás? É que a igreja viva sem perdão. É interessante que Paulo fala, eu sei qual é a intenção dele, é que não haja perdão. Imagina a destruição que acontecerá entre nós se tirarmos o perdão de nossas vidas. Alguém machucou? Não perdoa. Quebrou um relacionamento. Outro problema, sem perdão, quebrou outro relacionamento. E aí as portas vão se fechando, né? Vai chegar uma hora que, como nós somos perfeitos, nos magoamos um ao outro, ninguém se perdoou. Aí tu vai se perguntar, por que a gente vem mesmo? Faz sentido estar aqui? Faz sentido se reunir? Faz sentido falar de Jesus? Se a gente não se perdoa, se a gente não coloca aquela dívida, né, e joga fora,
É interessante que quando Deus nos perdoa, Ele joga aquela nossa dívida no mar do esquecimento. Mas quando nós perdoamos, nós não esquecemos. E é isso o processo doloroso, é esse processo doloroso do perdão. É que a gente não esquece. E se a gente não tiver cuidado, a gente soma. Não é a primeira vez não, viu? É a segunda, é a terceira, é a quarta. Ou seja, além de não esquecer, às vezes a gente soma. E o Senhor já jogou muitas vezes aquela dívida no mar do esquecimento. Um texto que me anima muito é quando Jesus vai falar com Pedro, depois de Pedro negar Jesus 3 vezes. Quando Jesus se encontra com Pedro, eu não sei se você lembra da história. Pedro, ele volta a pescar. Jesus tirou Pedro, da pescaria. Pedro, ele decide pescar e os outros vão com ele, porque Pedro tem uma certa influência, Pedro vai pescar, não consegue pegar peixe. Jesus está lá, na margem do rio, fala para ele jogar de novo. Ele joga, pega muitos peixes, mas ele ainda não reconhece que é Jesus que está ali. Ambos se encontram, aí quando tem os peixes e os pães, aí Jesus pega o pão e parte. Quando Jesus faz isso, aí Pedro se lembra, é Jesus que está aqui. Jesus se alimenta com eles, não toca no assunto. Você pode conferir em João essa história, Evangelho de João. Aí depois Jesus vai e chama Pedro no canto. Aí pergunta, Pedro, você me ama? Tem até um jogo de palavras ali, Jesus pergunta, você me ágape? E Pedro fala, eu filéu, Eu te amo como irmão, como amigo. E a pergunta de Jesus é se ele ama incondicionalmente. E Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, você me ágape? E ele responde, eu filéu, Senhor, eu te amo como um amigo. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, você me é filéu? Então, aí Pedro fica triste, que é a terceira vez, diz, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo como um amigo. E a palavra que Pedro usa é filéu, é o amor de irmão. E é interessante que Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Jesus falou com Pedro sobre as negações que ele fez? Não. O que iria ajudar? O que iria ajudar? Lembra, Pedro, eu te disse, você ia me negar. O que é que você falou para mim? Vou negar não, Senhor. Negou uma, negou duas, negou 3. E eu avisei para você. O que isso ajudaria? O que Jesus queria saber é, Pedro, você me ama? Você ainda me ama? Você ainda quer dar a sua vida por mim? Você ainda quer me seguir? Você ainda quer se dedicar por mim? E Pedro, na sua fragilidade, ele dá essa resposta para Jesus. E Jesus fala, então vá, apacente as minhas ovelhas. Precisamos dar essa mesma oportunidade aos nossos irmãos que se afastaram, mas que um dia amaram Jesus com suas vidas. E nós precisamos ajudá-los a voltar a ter esse amor genuíno, não enfatizando às vezes que negou, mas enfatizando o quanto ele quer amar Jesus a partir de agora. Assim como Deus faz com cada um de nós. Nunca enfatizando as nossas falhas, mas sempre querendo saber se temos um arrependimento genuíno e se a partir de agora queremos amar Ele como nunca amamos antes. Que possamos não só amar Jesus com nossas vidas, mas ajudar nossos irmãos a amarem perfeitamente Jesus com suas vidas. Amém.